Tricolor também está se organizando. A gente sabe, né, que depois do susto, do sufoco que foi esse fim de temporada, é preciso mudar muita coisa. Neste momento, o esquadrão tem 4 atletas emprestados: Miqueias, Everton, Marco Antônio e Chaves. Os 3 primeiros ainda têm destino incerto, mas o lateral equatoriano deve voltar ao tricolor. Dos 7 jogadores em fim de contrato, pelo menos 2 não devem ficar. Com apenas 18 jogos pelo Bahia, Raul Gustavo teve a temporada marcada por uma grave lesão no joelho. Quando se recuperou, ele chegou a ser testado como volante, mas teve poucas oportunidades. Se eu estou defendendo esse escudo do esquadrão, eu vou dar minha vida por ele. Já o argentino Lucas Mugni deve deixar o Bahia após 3 anos no clube. Ao todo, foram 98 jogos com 8 gols marcados. Entre eles, o mais importante foi o gol do triunfo contra o CRB no ano passado, que garantiu o acesso do esquadrão. Esse acesso era tanto eu como a torcida, a diretoria, todo mundo que mais queria. Danilo Fernandes, David Duarte, Patrick Veron, Vinícius Mingotti e Nicolás Acevedo também estão em fim de contrato. O único titular da lista, o volante uruguaio, lesionou o joelho na última rodada do Brasileirão e vai precisar de cirurgia. O futuro do atleta ainda não está definido. Por outro lado, o técnico Rogério Ceni já confirmou que segue no time. Após vencer o Atlético Mineiro, o treinador admitiu que recebeu uma ligação do CEO do Grupo City, Ferran Soriano, pedindo a permanência dele no clube. E ele falou: se você não quiser ficar, eu vou entender. Ele falou para mim. E eu disse: seja na Série A, seja na Série B. O projeto, eu assinei para o projeto e eu vou continuar. Aí, né, o Rogério Ceni que encerrou o ano para ele de forma positiva, mantendo o time na Série A, que era o maior desafio, né, desde a sua chegada, a campanha horrorosa que o Bahia vinha fazendo com o Renato Paiva. O risco de rebaixamento era iminente, com o próprio Ceni só se safou na última rodada e graças ao Fortaleza, diga-se de passagem. Sim. Claro, o Bahia tinha que fazer a parte dele, isso é positivo, mas se o Santos tivesse vencido seu jogo, não adiantaria de nada. Então, é uma lição que precisa ficar, né? Porque não dá para disputar uma competição com uma folha como a que o Bahia tinha, disputando para não cair, né? Ficam alguns pontos a serem observados, né? Você investir não significa necessariamente que você fará um grande ano. Outro ponto a ser observado aqui: um primeiro turno ruim dificulta o segundo. O Bahia foi o 9º colocado no segundo turno e foi salvo na última rodada, precisando de outros resultados. O Bahia, que foi 9º, está mais ou menos na expectativa que nós tínhamos, de um time de meio de tabela. O outro ponto a ser abordado é o seguinte: se você montar uma equipe ruim, evidentemente você cai na Série A. Um time bom na Série A, ele vai brigar entre Sul-Americana e rebaixamento. É insuficiente. Um time muito bom vai andar ali entre Sul-Americana e Libertadores. E se o rendimento for ótimo, você vai estar entre Libertadores e visualizando o título. São 4 naipes. Você vai ter que montar a sua equipe num deles. Quem tem mais dinheiro tem mais possibilidade de elevar a prateleira, de subir o sarrafo e errar menos. O ano de 2023 teve um investimento altíssimo, com um retorno técnico bem abaixo do esperado. Quem respondeu bem foi o torcedor, a 4ª torcida de maior frequência, né? A torcida do Bahia foi G4 e o Bahia quase cai. Mas volto a frisar que o Bahia do segundo turno foi um Bahia dentro das possibilidades que o elenco tinha, o Rogério extraiu. Fez, obviamente, um campeonato de muito perde-ganha, né? Foram 8 derrotas, 7 vitórias e 1 empate. Ao longo de 38 jogos, é difícil você ter tão pouco empate, né? Então, eu acho que esses números dariam uma ajustada diferente, mas, de qualquer sorte, 16 jogos com o Rogério é um número suficiente e nos 19 do segundo turno, né, trouxe o Bahia ali para o G10, né? Então, é preciso não se apegar a quem heroicamente ajudou a equipe a permanecer, ser frio nessa remontagem. É claro que existem contratos que têm que ser cumpridos, mas tentaram a equipe aí mais poderosa. Eu vi uma entrevista do Emerson Ferretti, que não tem nada a ver com o futebol, mas tem informações, é o presidente do clube, da associação,
que o investimento seria em torno de 320 milhões. São praticamente 200 milhões a mais do que foi mal investido no ano de 2023. Então, a chance do Bahia acertar e fazer um time melhor, ela aumenta, né? Só se tiver muita incompetência para, com 320 milhões, eu montar um time fraco. Então, é preciso acreditar nas pessoas. O próprio Cadu passou um ano de aprendizado, ele vai ser uma pessoa melhor em 2024, independente se o Bahia vai trazer um outro tipo de dirigente. Não estou entrando nessa questão. Acho que o Rogério Ceni, participando da montagem, ajuda bastante. Ele tem essa expertise em montar equipes. O Rogério participou de uma alavancada da equipe do Fortaleza no cenário brasileiro e muito passou pela montagem do seu elenco, da estrutura interna. A estrutura o Bahia já tem. Então, eu acho que eu pressinto, é apenas um palpite, que o ano de 2024 será melhor do que o ano de 2023. Aproveitando o gancho do que Ju falou do Fortaleza, ontem o Rogério Ceni até revelou, o próprio presidente de Fortaleza, o Marcelo Paes, revelou que o Rogério Ceni, após a rodada final do Brasileirão, o Rogério Ceni bateu o fio para lá e agradeceu a ele. Marcelo Paes, obrigado aí por ter levado o jogo a sério contra o Santos, por ter vencido, porque foi uma combinação de resultado com o do Bahia que acabou salvando o tricolor, né, do rebaixamento. Sobre a gestão aqui, foi o que o Nelson falou aqui, eu concordo plenamente. Ficou provado que não adianta você ter dinheiro e você vai ser o campeão. Se você não tiver uma boa gestão, se você não souber gerir esse dinheiro, se você não souber fazer boas contratações, não adianta. O Bahia foi salvado na última rodada por isso. Então, acredito que agora, com esse adendo do Rogério Ceni ajudando também, Nelson, na reestruturação do time, né, nas contratações, como ele fez lá no Fortaleza, como você abordou, eu acredito que isso vai ser bom, porque o estagiário do Cadu Sandoro, esse ano, pegou 120 milhões de reais e jogou metade na lixeira, né? Foram muitas contratações equivocadas, muitos nomes que foram reprovados aqui no Bahia. A gente pode contar nos dedos os que foram aprovados, os que deram certo, Cauli, Biel, o Acevedo. A gente conta alguns poucos nomes aqui no dedo. Então, ano que vem, é preciso também, assim como o Vitória, fazer contratações mais assertivas. Apesar do Bahia ter uma grande quantidade de dinheiro nas mãos, ser o milionário agora do momento do Nordeste, é preciso acertar nas contratações, certo? Para que ano que vem não corra risco de cair novamente, como aconteceu nessa temporada. Para ser mais assertivo, precisaria trazer alguém para esse departamento, já que o Cadu Santoro deixou um pouco claro, né, que cometeu erros. Não sei se ele tem esse conhecimento tanto de mercado que deveria, que precisaria para estar à frente desse cara. Ju, acho que já pediu, Nelson, antes, se não trouxer ninguém, que dê a carta branca para Rogério Ceni assumir também esse posto, se for o caso. Eu acho que tem que ter uma pessoa, porque senão o Rogério acaba com muita coisa. Acumulando funções. E quando o resultado não vem, ele vai se sentir sobrecarregado. Sim. Ele já é um treinador intenso ali, que ultrapassa as horas do treinamento dedicadas ao time. Acho que precisa de uma pessoa mais experiente. Não que o Cadu saia, ao contrário, que ele até continue, aprenda, ele vai evoluir também, vai estar em outras questões, e ele sozinho também é pouca gente para isso. O clube é imenso, o clube tem várias situações. Acho que precisa de um nome ali que é ao lado, que é acima, mas que participe com o Rogério e o próprio Cadu dessa montagem desse elenco para o ano de 2024. Soteldo é um bom nome? Eu estava conversando com o Nelson aqui no bastidor antes, ele assim, no campo eu acho um bom nome. A gente já ouviu falar algumas coisas sobre ele extracampo, mas porque a gente fica preocupado, Salvador, muita festa, evento, verão. Mas, assim, dentro do campo, Ju, eu acho ele um bom jogador, sim. Eu acho que é um jogador que faz a diferença. E eu gostaria de ver ele no Bahia, sim. Agora, claro, o Rogério Ceni ia ter que pegar no pé dele aqui, viu? Eu concordo, eu acho que ele é um bom jogador, sim. Se ele estiver aí sobrando e o City tiver o aporte, ele tem uma cara um pouquinho do Bahia, sabe? Um jogador rápido pelo lado do campo ali, vai me lembrar um pouco o Naldinho, para quem não acompanhou. Sempre encaixa esses jogadores de lado de campo, dribladores, ele é um jogador que quebra linhas. Né? O extracampo tem que ser controlado. Se ele não for profissional, é banco, do banco é tchau. Mas ele entregando o resultado em campo, ele é um jogador que faz a diferença.